Como você já sabe, eu já disse em alguns vídeos, mesmo quem tem dívidas precisa entender um pouquinho de investimento para saber como guardar o seu dinheiro que vai ser utilizado para pagar aquelas dívidas. E aí, hoje eu estava estudando com a minha filha e ela começou a fazer algumas perguntas sobre rendimento, taxa sobre rendimento, algumas perguntas básicas sobre juros e esse tipo de coisa. E aí, como eu já ia explicar para ela de qualquer forma, eu falei, quer saber, eu vou gravar e vou mandar para todo mundo essas dúvidas básicas sobre rendimento e taxa, e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, guerreiros e guerreiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Edu Mendes, esse é o Paga Visto, um canal que foi feito para ajudar você a acabar com as suas dívidas e explicar um pouquinho também sobre investimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, uma aulinha rápida. Eu tô aqui com a minha filha que não quis aparecer, mas está aqui na minha frente, vai tirar as dúvidas e nós vamos ter um papo franco, tirar dúvidas e explicar um pouquinho como é que funciona taxas, rendimento de forma bem básica. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem o que é? Juros. Juros. O que é juros? Juros é uma taxa. Uma taxa. Ou seja, ela é sempre porcentagem, ok? Sobre alguma coisa. Então, eu ganhei 20 reais de juros. Não é a forma correta de dizer. Na realidade, você ganhou 20 reais. Na realidade, você ganhou 20 reais por causa dos juros. Então, por exemplo, se você tinha 200 reais e esses 200 reais rendeu, né? Quando a gente fala assim, nossa, esse macarrão tá rendendo, esse macarrão tá durando, tá gastando. Então, sempre que você pensar em render, rendimento, renda é para mais, beleza? Então, esses 200 reais renderam 10% de juros. Se ele... Vou até escrever aqui. Opa. Juros. Se ele rendeu 10% de juros, significa que foi mais. 10% de 200 é 20. Então, quando você colocou os 200 reais, depois que rendeu os 10%, 20. No total, você ficou com 220 reais. Ah, eu ganhei 20 reais de juros? Você ganhou 20 reais por causa dos juros. Então, quando a gente fala, é importante a gente não confundir, né? Ah, tô ganhando 300 reais de juros, tô ganhando 200 reais de juros. Não, depende. O juros é uma taxa que pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Tanto que comprei um aparelho lá de 200 reais e eu estou pagando 10% de juros ao ano. Significa que depois de um ano, aquele aparelho vai estar custando 220 reais. Se eu for pagar daqui a um ano, você vai pagar 220 reais. Beleza? Rendimento, juros. Aí tem uma outra coisa que está escrito lá naquela questão que fala sobre taxa sobre o rendimento. Então vamos entender. Quando eu falo que eu apliquei 200 reais e ele rendeu 10% de juros, significa que o meu rendimento eu posso dizer que o meu rendimento foi de 20 reais. Beleza? Por que é importante eu entender isso? Rendimento de 20 reais. Porque quando você faz investimento, imposto de renda, essas coisas, quando você faz investimento, essas coisas, o imposto de renda, ele é só sobre o rendimento. Por isso é o imposto de renda. Ele é só sobre a sua renda. Então, se você colocou 200 reais e você teve um rendimento de 20 reais, o imposto ou a taxa sobre o rendimento você vai calcular usando que valor? 20. Então, se eu disser que eu investi, vou mudar aqui os números para fazer você raciocinar. Investi 3.000 reais. Investi 3.000 reais, beleza? Ele rendeu, deixa eu fazer aqui. Ele rendeu 20% de juros. Quanto que eu vou ter em um ano, por exemplo? Um ano.
Quanto que eu vou ter depois de um ano? Quanto que eu vou ter depois de um ano? 3.600, beleza? Total. Quanto que foi meu rendimento? Agora, vou contar a história toda para facilitar. Fiz um investimento de 3.000, rendeu 20% de juros, só que na hora de eu resgatar, o que é resgatar? Pegar. Na hora de eu resgatar, eu tive que pagar uma taxa de 10% sobre o rendimento. Quanto que eu peguei? Quanto que eu consegui resgatar? 3.540. Perfeito, 3.540. Eu resgatei 3.540. Para explicar aqui, né, nesse exemplo, eu falei aqui para ela que R$600, meu rendimento, na hora do resgate eu paguei uma taxa, vou botar em vermelho, eu paguei uma taxa de saque, olha só, taxa de saque de 10%, né, sobre o rendimento. Então, se eu paguei uma taxa de 10% sobre o rendimento, 10% de 600 é R$60, certo? Beleza? Deixa eu botar aqui. R$60. Se eu tinha 3.600 e paguei uma taxa de R$60, 3.600 menos 60 é igual a 3.540, que é o valor do meu resgate. Então agora eu vou fazer um resumo para vocês, para ver se ficou tudo certo. Então imagina que eu apliquei R$3.000, esses 3.000 renderam 20%, ou seja, 20% de 3.000 igual a R$600, totalizando R$3.600. Mas eu paguei uma taxa de 10% sobre o rendimento, ou seja, R$600. 10% de 600 é igual a R$60. Tirando R$60 do total de R$3.600, eu tenho R$3.540, como a gente viu lá no vídeo. Ficou claro? Beleza. Vamos para a próxima agora. Agora vamos fazer o contrário. Beleza? Investimentos dão sempre lucro? Não, dão prejuízo também. Então, eu fiz um investimento de R$2.000. Só que aí veio a pandemia. Eu tive um prejuízo. Prejuízo total de 15%. Depois de um ano. Beleza? Quanto que eu saquei? Quanto que eu tinha depois de um ano? 1.700. Já faço conta rápida. Então, vamos lá. 15% de 2.000 é igual a R$300. Beleza? Calculadora a gente faz. Significa que se eu tive um prejuízo, então eu tive 2.000 menos 300, que é igual a R$1.700. Edu, quando isso acontece e eu tenho esses prejuízos, eu pago taxa também? Normalmente não, depende do investimento. Mas se falar, não, a partir do momento que você depositou, você tem taxa de saque sempre. Aí você também teria uma taxa se colocar isso daqui. Mas aí a taxa, nesse sentido, seria a taxa sobre o montante total. Por quê? Porque não teve rendimento. Não tem como taxar prejuízo, taxar 300. Beleza? É isso.
Então, olha só. No exemplo lá da sua questão, um rendeu, ele botou X, é 12,6, né? Ele botou X, né? Que rendeu 10%. Certo? E o Y deu prejuízo de 12,6, né? 12,6. Sendo que aqui, na hora que aqui ele ainda pagou uma taxa de 10% sobre o rendimento. Beleza? E quanto que é no total que ele colocou? 60 mil. Quem quiser acompanhar agora, fazer a questão. Então, 60 mil. Então, na questão dela, ele fala assim, coloquei 60 mil, dividido em dois investimentos. Um de X, um pouquinho no investimento A, investimento X. No investimento A. Investimento B. Então, 60 mil dividiu um pouco no investimento A, que foi o montante X, botou X, o valor lá de 60, rendeu 10%, e na hora de sacar, né, ele teve que pagar a taxa de 10%. No montante Y, ele deu um prejuízo de 12,6%, beleza? Não teve taxa de saque, sacou, mesma coisa, e quando ele somou o que ele sacou aqui com o que ele sacou aqui, deu os mesmos 60 mil. Significa que um prejuízo de 12,6 é a mesma coisa do que? Deu o mesmo valor do que? 10% menos a taxa de 10%. De cara, vamos dar um atalho? Vamos dar um atalho? Você tá entendendo até agora? Tá simples? Tá de boa mesmo? Lembra-se que tá filmando, mas pode tirar a dúvida, tá? Rendeu 10%. Mas na hora de tirar, eu tirei 10%. Eu tirei 10% de quê? De 10%. Então seria a mesma coisa de eu falar que rendeu quanto? (10% de 10 é quanto? Não. 10% de 10 é quanto? 1. 10% de 10 é 1. Então se eu rendei 10, se rendeu 10%, aí depois eu tirei 10% de 10%, é a mesma coisa de dizer que rendeu 9%. Pronto, você tem sua questão. Eu sei que x mais 9% de x é igual a y menos 12,6% de y, certo? E que x mais y é igual a 60. Se ele falar, peguei dois valores e investi em dois lugares diferentes. Certo. E cada um deu tal taxa. Uma diferente da outra também. Certo. Então eu vou... E ele fala, não tive prejuízo nem lucro. Certo. Quando eu juntar esses valores. Então eu igualo só as taxas. Só as taxas. Porque o que deu em um tem que ser igual ao que deu em outro. Certo? Então, por exemplo, para ficar mais fácil aqui, vamos lá. Quando a gente colocou lá, um deu 9%, né, de x, e o outro deu 0,874, né, de y. Se ele não teve nem lucro nem prejuízo, o lucro que ele teve aqui tem que ser igual a esse prejuízo aqui. Então, 0,09 de x tem que ser igual a... Desculpa, isso daqui... Perdão, que eu fiz errado.
Isso daqui é o total. A taxa é 0,126, né? 12,6 de y. Então, só a taxa, porque senão aqui, ó, se fosse o total aqui seria 1,09. Só a taxa 0,09. O total em y é isso daqui, 0,874. Só a taxa é isso daqui. Então, isso aqui tem que ser igual a 0,126 de y. Certo? Vamos calcular agora? Aí eu tenho que x mais y é igual a 60 mil. Beleza? Vamos lá então. Isso aqui é ponto, viu, gente? Milhar é ponto, vírgula é centavo. Então eu tenho o quê? X é igual a 60 mil menos y. 0,09 vezes 60 mil menos y é igual a 0,126y. Certo? Aqui sim vai ficar mais fácil. 5.400, né? Aqui ficaria mais fácil fazer com fração. Eu bato o olho aqui, eu sei que tem 2 zeros, eu corto 600 por 9. 600 vezes 9. 5.400, né? 5.400 é igual, já vou pegar 0,09y e jogar para lá, beleza? Vou fazer do jeito que minha filha está pedindo e vou botar, multipliquei 9y sobre 100, mais, é mais, né? 126y sobre 1000, certo? 1.400 vai ser igual a 90. Não, vou cortar esse zero aqui e vou botar a vírgula. 5.400, tá certo? 5.400 é igual a 9y mais 12,6y, que dá 21,6y, certo? E agora eu pego 5.400.000 dividido por 21,6. Essa carinha é piada interna, tá? Porque eu não gosto de usar número grande, eu prefiro usar as frações, números decimais, mas no final das contas a matemática vai dar mesmo. Y é igual a 5.400.000, não vou nem falar 5 milhões não, tá? Tá, foda-se. 400.000 dividido por 21,6. Ou 250 mil? 25 mil. Logo, x é igual a 35 mil. Safou? Ou seja, investiu 35 mil, rendeu 9%, rendeu 10% mais 10% de taxa. Investiu 25 mil, deu prejuízo de 12,6%. No total, deu os mesmos 60 mil. Beleza? Como é que você pode fazer para verificar isso? Você faz. Vamos verificar. Tira os 1000 para facilitar, tá? 35 vezes 1,09. Eu quero saber quanto que deu de verdade. Vamos lá, na prática, o que aconteceu? Isso. Vezes 1,09. 38,15. 38,15. No caso seria 38.150. Y, quanto que tem que dar? 25 vezes 0,874. Tem que dar quanto? 21,85. Perfeito. 21,85. Ou seja, ele aplicou 35 mil, rendeu 9%. Ele aplicou 20, né? Depois de 35 mil, depois do tempo lá, ele tinha
38.150. Aqui eu estou tirando os zeros, os 3 zeros do 1.000 só para facilitar. No outro investimento, ele colocou 25.000 e tirou 21.850. Só que se eu somar isso daqui, quanto que vai dar? Entendi, é porque... entendi. 8, 9, 10, 60. Entendi. Entendeu? Porque isso aqui é o tanto que ele colocou para investir. Isso. Aquilo ali é o tanto que saiu do investimento. Isso, X e Y desde o início foi o tanto que a gente colocou. Entendeu? Pessoal, e agora fica o aprendizado. Por isso que você tem, piada interna, por isso que você tem sempre que diversificar. O que é diversificar? É colocar seus investimentos em lugares diferentes. Porque vamos supor, mas se ele colocasse tudo aqui, ele ia render muito mais. Ia, mas ninguém tem bola de cristal. Se ele colocasse tudo aqui, o prejuízo ia ser muito maior. Olha só, ele colocou 35.000, virou 38.150. Só que no outro investimento, ele colocou 25.000 e virou 21.085. Ele perdeu aí 3.000 e tantos reais. No mínimo, ele fez uma previsão correta até. Ele colocou o maior valor onde aumentava mais. Né? Exatamente. Porque provavelmente aqui tinha mais risco de dar prejuízo. E deu prejuízo mesmo. Agora, um bom investidor é que ele faz diversos tipos de investimento e na hora de somar tudo, ele tem um lucro geral, não vai empatar. Vamos supor que no final ele teve esse prejuízo aqui, mas aqui foi 48.000. Aí no final ele vai ficar mais 10. Dando exemplo, entendeu? Aí ele lucrou 10.000 em cima de 60. Entendeu? Esse raciocínio. Show de? Pronto para fazer a questão? Isso aí, pessoal. Obrigado. Esquece de curtir, compartilhar. Aprendeu? Não está entendendo direito ainda o que é rendimento, o que é juros, essas coisas? Deixa seu comentário. E se você gostou, curta, compartilha, manda para todos os seus amigos aí, para todo mundo entender um pouquinho sobre isso daí. Até a próxima.